Existe um momento em que a gratidão deixa de ser apenas um sentimento passageiro e se transforma em uma decisão espiritual. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja assistindo a este vídeo depois de um dia difícil. Talvez uma conta não tenha fechado, uma palavra tenha doído, um plano tenha desmoronado, ou talvez você simplesmente esteja cansado de esperar por uma resposta que ainda não chegou. E ainda assim, a palavra de Deus não pede que você agradeça só quando tudo estiver em ordem. Ela propõe algo muito mais ousado, muito mais poderoso, muito mais transformador. Fique comigo até o final deste momento, porque você não vai apenas ouvir uma palavra bonita. Você vai declarar com autoridade espiritual uma gratidão que não depende das suas circunstâncias. Prepare o seu coração, prepare a sua boca, porque aquilo que você proclama hoje carrega poder para moldar o seu amanhã. Em 1 Tessalonicenses 5:18, o apóstolo Paulo escreveu uma das ordens mais diretas de toda a sua carta. Ele disse: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Paulo não escreveu essas palavras em um momento de conforto, sentado em segurança, sem nenhuma preocupação. Ele escreveu para uma igreja que enfrentava perseguição, escassez e incerteza sobre o futuro, e mesmo assim ele não disse agradeçam, quando tudo estiver resolvido. Ele disse em tudo. Perceba que não está escrito por tudo, como se toda dor devesse ser celebrada como se fosse boa. Está escrito em tudo, no meio de cada circunstância, sustentando um espírito de gratidão que não se abala pelo que os olhos veem naquele momento. Essa é a vontade de Deus para você, revelada em Cristo Jesus. Não é uma sugestão para os dias fáceis. É um chamado à maturidade espiritual, e hoje você vai caminhar nele comigo. Eu te convido agora a declarar comigo. Não como quem repete palavras vazias, mas como quem toma posse de uma verdade que já pertence a você. Diga com a sua boca, ainda que seja baixinho, ainda que seja apenas no seu pensamento: Senhor, em tudo eu te dou graças. Nas minhas vitórias e nas minhas batalhas, eu escolho agradecer. Porque a tua palavra é clara e a tua vontade é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Eu agradeço, Senhor, primeiro pela vida, pelo fôlego que sustenta os meus pulmões neste exato momento, pelo coração que continua batendo, pela oportunidade de mais um dia para caminhar dentro da tua vontade. As Escrituras nos ensinam, em Salmos 100, que devemos entrar por suas portas com ações de graças, e é isso que eu faço agora com toda a minha alma. Eu entro na tua presença agradecendo. Não porque tudo está perfeito ao meu redor, mas porque tu és digno, Senhor, em todas as estações da minha vida. Eu declaro que a minha existência tem propósito, que os meus dias não são aleatórios nem sem sentido, e que cada manhã em que eu abro os olhos é uma prova concreta do teu cuidado sobre mim. Eu agradeço, Senhor, pelas dificuldades que já atravessei e pelas que ainda estou atravessando agora. Eu reconheço que a gratidão em meio à provação não é algo natural. Ela é uma escolha espiritual, um ato de fé que vai contra a lógica das circunstâncias. O profeta Abacuque declarou que ainda que a figueira não florescesse, ainda que não houvesse fruto nas vides, ainda que os rebanhos fossem cortados dos currais e não houvesse gado nos estábulos, mesmo assim, ele se alegraria no Senhor. Ele exultaria no Deus da sua salvação. Eu faço essa mesma declaração hoje, sobre a minha vida. Ainda que a minha conta bancária não reflita o que eu esperava, ainda que a minha saúde precise de cuidado e atenção, ainda que os meus relacionamentos estejam em processo de cura, eu escolho agradecer. Porque a minha alegria não está fundamentada nas circunstâncias que mudam. Está fundamentada em quem tu és, que nunca mudas. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo espírito de queixa e de murmuração que tentou se instalar na minha mente e na minha boca. A palavra nos ensina que o povo de Israel murmurou no deserto, mesmo depois de ver os milagres de Deus. E essa atitude trouxe consequências graves para aquela geração inteira. Eu não quero repetir esse padrão na minha vida. Eu decido, com a minha vontade alinhada à tua vontade, trocar a reclamação pela gratidão, trocar a queixa pela declaração de fé. Toda vez que um pensamento de escassez, de comparação ou de insatisfação tentar tomar conta da minha mente, eu vou lembrar dessa palavra e vou escolher mais uma vez. Dar graças em tudo. Eu percebo, Senhor, que existe uma diferença profunda entre viver com o espírito de escassez e viver com o espírito de fé agradecida. Quem vive na escassez está sempre contando o que falta, medindo a vida pelo vazio, comparando o pouco que tem com o muito que o outro parece ter, mas quem vive na fé agradecida aprende a contar o que já recebeu, a reconhecer cada provisão como um sinal do teu cuidado, mesmo quando ainda não é tudo o que se espera. Eu escolho, hoje, deixar de viver contando faltas e passar a viver contando bênçãos. Eu declaro que o meu olhar está sendo treinado para enxergar a tua mão, trabalhando mesmo nos detalhes mais simples do meu dia. No teto que me protege, na roupa que eu visto,
na refeição que chega à minha mesa. Se eu não aprender a agradecer pelo pouco, eu não vou reconhecer quando o muito chegar. Por isso, Senhor, eu treino meu coração agora, na base do simples, do cotidiano, do que muitas vezes eu deixo passar sem perceber. Talvez, neste momento, você esteja pensando, mas eu não sinto vontade de agradecer, a minha situação está difícil demais. Eu entendo esse sentimento e quero te dizer que a gratidão bíblica nunca foi sobre sentir, foi sempre sobre decidir. Sentimentos mudam de acordo com o dia, de acordo com uma notícia, de acordo com uma noite mal dormida, mas a decisão de agradecer é um ato da sua vontade, entregue diante de Deus, independente do que você está sentindo agora. Quando você decide agradecer mesmo sem sentir vontade, você está exercitando uma fé madura. E é exatamente nesse tipo de fé que Deus opera com mais intensidade. Então, ainda que você não sinta, eu te convido a declarar comigo mesmo assim, porque a obediência muitas vezes vem antes do sentimento, e não depois dele. Eu quero te propor um exercício simples, mas que pode mudar a forma como você atravessa os próximos dias. Comece a observar as pequenas coisas, o sono que restaura o seu corpo, a água que sai da torneira, uma mensagem de carinho que você recebeu, um problema que se resolveu sem que você precisasse se desesperar. A gratidão pelas pequenas coisas prepara o seu coração para reconhecer as grandes coisas quando elas chegarem. O salmista disse que bendiria ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estaria continuamente em sua boca, não apenas nos dias de festa, mas em cada dia comum. Eu declaro, hoje, que vou desenvolver o hábito de perceber e agradecer pelo que muitas vezes passa despercebido na minha rotina, porque é justamente nesse exercício diário que a gratidão deixa de ser um evento e se torna, de fato, um estilo de vida. Eu agradeço, Senhor, pela minha família, pelos que estão comigo hoje, cuidando de mim e sendo cuidados por mim, e também pelos que já partiram e deixaram um legado de fé e de exemplo. Eu agradeço pelos vínculos que me sustentam nos dias mais difíceis, pelas pessoas que tu colocaste ao meu lado para caminhar junto comigo nessa jornada. E onde há relacionamentos feridos, onde há distância, onde há mágoas antigas que ainda doem, eu entrego nas tuas mãos agora. Eu creio que a tua vontade é de restauração. E mesmo antes de ver essa restauração completa diante dos meus olhos, eu já te agradeço por ela, porque a fé anda à frente da vista. E o que ainda não aconteceu no natural já está resolvido nas tuas mãos. Eu agradeço, Senhor, pelas gerações que vêm depois de mim, pelos meus filhos, se eu já os tiver, ou pelos filhos que ainda vou gerar ou influenciar ao longo da minha caminhada. Eu declaro que o espírito de gratidão que está sendo formado em mim hoje não vai morrer comigo. Ele vai ser plantado como legado para a próxima geração. Eu quero que quem vier depois de mim aprenda, ao me observar, que é possível atravessar dificuldades sem perder a fé, que é possível enfrentar perdas sem perder a esperança, que é possível dizer em tudo dai graças mesmo quando o caminho parece incerto. Eu agradeço, Senhor, por ser um instrumento de transformação para a minha própria linhagem. E eu creio que a semente de gratidão que eu planto hoje vai gerar frutos que eu talvez nem chegue a ver por completo, mas que vão abençoar quem vem depois de mim. Eu agradeço, Senhor, pela minha mente, pelos meus pensamentos, e eu decido, hoje, não permitir que a ansiedade governe o meu dia. A palavra nos ensina em Romanos 12 que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu declaro que a minha mente está sendo renovada agora mesmo. Enquanto eu falo essas palavras, todo pensamento de medo, todo pensamento de derrota, toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu levo cativo à obediência de Cristo. Eu escolho pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que edifica, porque a gratidão começa exatamente ali, na forma como eu escolho pensar sobre a minha própria vida. Eu agradeço, Senhor, porque a alegria que vem de Ti é a minha força. As Escrituras ensinam que a alegria do Senhor é a fortaleza do seu povo. E eu entendo que gratidão e alegria caminham juntas. Eu não posso esperar sentir alegria plena enquanto viver reclamando da minha situação. Mas quando eu escolho agradecer, mesmo em meio à dificuldade, a alegria começa a nascer de dentro para fora. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a minha perspectiva mudou. Eu declaro que a tua alegria está sendo restaurada em mim agora, e que essa alegria vai me sustentar nos dias em que a força humana não seria suficiente. Eu escolho adorar, mesmo antes de ver a resposta completa. Porque a adoração e a gratidão nascem da mesma fonte do reconhecimento de que tu és digno. Independente do que eu esteja vivendo hoje, eu agradeço. Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu sustento,
por cada porta que já se abriu e por cada oportunidade que ainda vai se abrir na minha vida. A carta aos Efésios nos ensina a dar sempre graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço essa declaração sobre a minha vida profissional e financeira agora. Eu agradeço pelo que eu tenho hoje, por menor que pareça aos meus olhos. E eu agradeço, com antecedência, pelo aumento que está vindo, pela porta que está prestes a se abrir, pela provisão que já está separada para mim nos céus. Eu recuso viver de olhos fixos na escassez. Eu escolho viver de olhos fixos na provisão de Deus, que nunca falhou com ninguém e que não vai falhar comigo agora. Eu agradeço, Senhor, pelo meu corpo e pela minha saúde. Mesmo que existam áreas que ainda precisem de cura, eu escolho agradecer pelo corpo que me carrega todos os dias, pela força que me permite trabalhar, cuidar da minha família e servir a Ti. Eu declaro saúde sobre cada órgão, sobre cada célula, sobre cada área da minha vida física. E eu agradeço, com fé, pela cura que está em processo, mesmo que eu ainda não veja o resultado completo diante dos meus olhos. Eu agradeço, Senhor, pelos sonhos e pelos propósitos que Tu colocaste dentro de mim. Às vezes eu olho para eles e penso que estão distantes demais, ou que talvez já seja tarde para vê-los se cumprirem, mas eu escolho agradecer por cada sonho ainda vivo dentro de mim, porque isso significa que Tu ainda não terminaste a Tua obra na minha vida. Eu declaro que os meus propósitos não morreram, eles estão em processo de maturação, assim como uma semente que precisa de tempo debaixo da terra antes de se transformar em fruto visível. Eu agradeço por cada etapa desse processo, mesmo as etapas de espera, mesmo os períodos em que parece que nada está acontecendo, porque eu creio que Tu estás trabalhando nos bastidores da minha vida, preparando exatamente aquilo que eu preciso. No tempo certo, eu agradeço, Senhor, pelo que ainda não aconteceu. Essa é uma gratidão de fé, uma gratidão que antecipa a resposta antes mesmo dela chegar de forma visível. A palavra nos ensina que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Eu agradeço pela cura que está em processo, pela porta que está prestes a se abrir, pelo relacionamento que está sendo restaurado, pelo sonho que ainda está sendo formado nas Tuas mãos. Mesmo que eu ainda não consiga enxergar com clareza, eu não preciso ver para crer, porque a fé caminha antes da vista. Eu declaro que aquilo que parece impossível para mim é absolutamente possível para Ti. E eu já agradeço hoje pela resposta que está a caminho. Eu agradeço, Senhor, pelo meu passado, mesmo pelas partes mais dolorosas dele. Eu entendo que Tu não desperdiças nada na minha história e que até as dores mais profundas podem ser transformadas em testemunho da Tua fidelidade. Eu não vou mais permitir que memórias de dor me prendam a um lugar de amargura. Eu escolho, hoje, olhar para trás e agradecer, porque cada etapa da minha caminhada, mesmo as mais difíceis, me trouxe até este exato momento mais próximo de Ti, mais dependente da Tua graça e menos dependente das minhas próprias forças. Eu agradeço, Senhor, também pelas pessoas que caminham comigo na fé, pela igreja, pela comunidade de crentes que me fortalece nos dias de fraqueza. Paulo não escreveu essa carta para um indivíduo isolado. Ele escreveu para uma igreja inteira, para um corpo de pessoas que precisavam se apoiar mutuamente em meio à perseguição. Eu entendo que a gratidão também se fortalece em comunidade. Quando eu compartilho as minhas vitórias e permito que outros se alegrem comigo. E quando eu também celebro as vitórias de quem está ao meu redor, sem inveja, sem comparação, eu agradeço por cada pessoa que Deus colocou no meu caminho para orar comigo, para me lembrar da palavra quando eu esqueço, e para caminhar ao meu lado nos momentos em que sozinho eu não conseguiria seguir em frente. Senhor, eu declaro que a gratidão vai se tornar o meu estilo de vida, e não apenas um momento isolado de oração que acontece uma vez ou outra. A carta aos Colossenses nos ensina que tudo o que fizermos, por palavras ou por obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu quero que cada área da minha rotina, o meu trabalho, os meus relacionamentos, as minhas conversas, os meus pensamentos mais íntimos, reflitam esse espírito de gratidão constante. Eu não quero agradecer apenas quando eu lembro de fazer isso. Eu quero que a gratidão seja a atmosfera espiritual em que eu vivo todos os dias da minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu sou uma pessoa marcada pela gratidão. Onde antes havia reclamação, agora há louvor. Onde antes havia ansiedade pelo amanhã, agora há confiança na provisão de Deus. Onde antes havia comparação com a vida dos outros, agora há contentamento com aquilo que Deus está fazendo especificamente na minha própria história. Eu entendo que essa é a vontade de Deus para mim em Cristo Jesus, exatamente como está escrito, e eu não vou resistir a essa vontade. Eu vou abraçá-la, vou viver dentro dela, e vou deixar que ela transforme a minha mente e o meu coração de dentro para fora. Se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de uma coisa importante. Gratidão não é
negar a dor. Não é fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Gratidão é escolher confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram diante dos seus olhos. É dizer, como Paulo disse, provavelmente preso, incerto sobre o amanhã, sem garantias de liberdade, em tudo dai graças. Se Paulo conseguiu fazer essa declaração em uma situação de prisão e incerteza, você também pode fazer essa mesma declaração agora, na sua sala, no seu carro, na sua cama, exatamente onde você está. Antes de encerrarmos esse momento juntos, eu quero te fazer um convite simples. Escreva aqui nos comentários, com as suas próprias palavras, uma coisa pela qual você está escolhendo agradecer hoje, mesmo em meio às dificuldades que você esteja enfrentando. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas coloque em palavras diante de Deus e diante dessa comunidade. Isso não é apenas um exercício de fé pessoal. É também uma forma de fortalecer outras pessoas que vão ler o seu comentário e se lembrar de que elas também têm motivos concretos para agradecer, mesmo nos dias mais difíceis. Senhor, eu selo agora esta oração declarando que a tua vontade se cumpra em minha vida, exatamente como está escrito na tua palavra. Que eu seja alguém que em tudo encontra motivo para dar graças, não porque tudo ao meu redor é perfeito, mas porque tu és perfeito. E a tua fidelidade se renova a cada manhã, sem exceção. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde e sobre o meu futuro. Que a gratidão seja, a partir de agora, a marca registrada de quem eu sou. Se essa palavra tocou o seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este e deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito mais pessoas a encontrarem essa mensagem quando mais precisarem dela. Obrigado por caminhar comigo até aqui e que a gratidão se torne, a partir de hoje, a marca permanente da sua vida.